Já tenho comigo o Virgílio Varela e os convidados da rubrica de hoje, Miguel Neiva, do projeto Colored, e Romina Fernandes, do projeto Pictomed. Muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada por estares connosco, Virgílio, e nos dares a conhecer também estes projetos que têm a ver com a inclusão, não é? Exatamente. Acho que cada vez mais está-se a olhar para a inovação social como uma ferramenta para resolver problemas na área da saúde e a inclusão muitas vezes é esquecida e vamos ver que no caso de um dos projetos até é algo que parece um bocadinho despercebido, mas no fundo é um problema real. Então hoje vamos falar sobre a inclusão, dois projetos espetaculares, muito bons. Lá premiados, não é? Sim, alguns deles premiados, outros vão ser premiados em breve. Vamos então começar por apresentar a Romina Fernandes e este projeto que se chama Pictomed. De que Olá, se trata? Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. A Pictomed criou uma linguagem universal de pictogramas para transmitir os principais passos da toma da medicação, inclusive mais referente ao horário, à dosagem e ao modo de toma, porque percebemos que era, portanto, aqui uma dificuldade e porque estamos num país cada vez mais envelhecido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 50% da população mundial não toma corretamente a medicação. Obviamente que o problema não é todo pela falta de informação, mas grande parte é porque a informação é inacessível e acaba por não ser compreendida por quem a toma. Portanto, o medicamento não deve ser só eficiente na questão dos princípios ativos, porque se ele não for tomado da forma como deve ser tomado, portanto, não vai ser eficaz. E Exato. nós detectámos aqui que havia uma falta de informação direcionada para o utente e muito para o idoso, que neste caso acaba sempre por ser o maior consumidor de medicamentos, não é? E que acaba sempre por ser polimedicado. Portanto, há aqui uma questão que temos que ter em conta, que temos uma população muito envelhecida, que toma muita medicação e depois temos outras questões, não é? Temos uma população com deficiência visual, com deficiência auditiva, ainda existe uma taxa de analfabetismo, portanto estas pessoas existem e é necessário criar ferramentas que as auxiliem, muito mais quando estamos a falar de saúde e saúde pública, não é? Portanto, estamos a falar de medicamentos, isto pode comprometer o resto da saúde em casa. E isto depois acresce aqui outras questões que devem ser de facto colmatadas e muito aquilo que nós tentámos fazer foi desenvolver, portanto, uma solução que fosse simples, eficaz e que pudesse estar sempre presente na toma de cada medicamento. Então, de que forma é que estas pessoas poderão tomar corretamente, não é? A nossa solução está assente em duas soluções diferentes, uma solução analógica e uma solução digital para ser mais inclusiva possível. A primeira solução é que este conjunto de pictogramas estejam disponíveis em formato de autocolantes e que, por sua vez, quando a pessoa vai à farmácia, em vez do farmacêutico escrever na caixa como é que se deve tomar, que muitas vezes também não é elegível para a pessoa depois que toma em casa, que cole, portanto, os autocolantes consoante a posologia de cada pessoa. Isto vai então aqui colmatar dois problemas, que é o facto da informação ser muito mais acessível, legível e com muito maior visibilidade e contraste para o nosso idoso e, por outro lado, a posologia é completamente direcionada, ou seja, eu posso ter que tomar de 8 em 8 horas e a outra pessoa, consoante a sua posologia e patologia, pode ter que tomar, portanto, noutro horário e noutra dosagem. É muito por aí. E depois a outra solução é uma aplicação mobile, porque desde a nossa gênese que o nosso objetivo era que fosse o mais inclusivo possível. As pessoas que não veem, neste caso, para as pessoas que não veem, neste caso, porque ainda é uma dificuldade acrescida, porque em Portugal a única coisa que existe em braille para a indicação da toma dos medicamentos é mesmo o nome do medicamento e isso não chega. A pessoa precisa de saber como é que há de o tomar, portanto aqui recorre sempre a outras ferramentas ou tem que recorrer maioritariamente a terceiros e a solução seria uma aplicação mobile que fizesse essa mesma leitura dos nossos pictogramas através de som, para que a pessoa conseguisse perceber automaticamente como é que há de tomar e logo a seguir adicionar os alarmes, porque a questão dos alarmes também é uma questão muito importante. A pessoa pode saber como é que se deve tomar, mas sobretudo também deve perceber a que horas é que o deve tomar. É muito por aí a nossa solução, é mesmo, portanto, a parte analógica, a parte digital. Exato, e foi premiada assim no BET 24 agora no passado mês de junho, não é? Eu queria te perguntar uma coisa que, no fundo, ouvimos-te a falar, parece que isto
É muito simples, mas no fundo tem uma equipa por trás. Como é que foi o desenvolvimento desta solução? Sim, tem uma equipa por trás. O projeto já tem vindo a ser desenvolvido, portanto, há muitos anos. O projeto começou comigo na licenciatura e com um colega meu. Nós deparámos-nos num pequeno exercício de tipografia em que tivemos que pegar numa bula do medicamento e tínhamos que alterar de forma a que aquilo se tornasse mais legível e percebemos, bem, eu não entendo parte daquilo que aqui está, isto é muito extenso, é muito complexo, como é que as outras pessoas o farão, como é que foram os nossos idosos. A primeira coisa que fizemos a partir do momento em que saímos dessa aula foi dirigir-nos à ACAP e ter logo, portanto, noção de como é que isto funcionava, que ferramentas é que já existiam, se eles tinham esta dificuldade, se existia esta necessidade e se havia alguma coisa para comatar este problema. E daí percebemos que estava a ser negligenciado e a nossa intenção foi, daí comprometemos-nos que daqui para a frente tínhamos que criar uma solução para que este problema se conseguisse reduzir ou minimizar ao máximo. Depois, entretanto, devido à pertinência do projeto, teve continuidade então para mestrado, desenvolvemos uma tese de mestrado. O processo foi muito de validação, porque estamos a falar de saúde, foi muito por validação, portanto fizemos vários testes, vários questionários, tivemos vários intervenientes, profissionais de saúde, farmacêuticos, os próprios utentes, portanto pessoas de baixa visão, idosos, mesmo analfabetos, pessoas mesmo com acuidade visual muito reduzida. Foi mesmo um processo muito longo de validação para que ele realmente fosse o mais eficaz possível. E sim, a equipa acaba sempre por ter, portanto, aqui uma componente muito fundamental, não é? Primeiro porque estávamos todos muito envolvidos com o projeto foi dividido por várias fases. Obviamente que houve partes que tiveram que ficar para trás porque a equipa não tinha competências para dar resposta e isso também é uma parte muito importante nos projetos, nós sabermos quando temos que parar e fazer uma coisa de cada vez e fazê-la bem feita. Foi muito aquilo que nós quisemos fazer durante o nosso percurso, foi primeiro desenvolver a linguagem, depois perceber onde é que ela podia ser aplicada e depois aí sim avançarmos e aplicar nos vários suportes em que ela possa ser aplicada, porque estas são as duas soluções que pode ser aplicada, mas obviamente pode ser aplicada num sistema de gestão de farmacêutica, pode ser, portanto, a solução é universal e vai poder ser completamente aplicada em outros suportes que façam necessário. Também o projeto do Miguel tem a ver com a saúde, não é? Neste caso, este problema de não ver com exatidão as cores, ou não ter essa percepção das cores. Sim, de facto, e é curioso porque eu sou designer de formação e tu também és, e sempre vi que o design era muito mais do que desenhar bonitos objetos. Eu acho que o design tem a competência e tem a nobre missão de poder tornar o mundo melhor. E estão aqui dois exemplos que nascem de designers, nascem de projetos de investigação e que na realidade são um contributo grande para a sociedade do ponto de vista daquilo que é a criação de acessibilidades e a inclusão. O percurso foi mais ou menos o mesmo, certamente que o meu bastante mais antigo, porque iniciei-o em 2008. A ideia foi trabalhar com daltónicos e muito eu aprendi neste projeto. A inovação surge primeiro pela tentativa de criar uma linguagem, também ela universal, que permitisse a integração na sociedade de 350 milhões de pessoas, que é o que se estimam ser os daltónicos que existem no mundo. E eu digo estimam-se porque não é uma limitação visível. E logo aí transporta mais do que uma ferramenta ou uma solução para um problema de consciência social. O que eu me apercebi foi que a sociedade se esqueceu dos daltónicos. E esqueceu-se não porque não se quis lembrar deles, porque também os próprios daltónicos não reclamaram porque e é curioso, as primeiras pesquisas que eu fiz sobre o daltonismo, o que era daltónico? Era um árbitro que não marcava um penalti, era um candidato que prometia uma coisa e fazia outra, por isso uma conotação muito depreciativa, um juízo de valor muito também ele depreciativo, o vermos uma pessoa com uma conjugação de roupas que não aquelas convencionais é logo um juízo de valor errado, e então a ideia foi trabalhar em algo que pudesse ser universal. E aqui aprendi uma coisa muito engraçada e que acho que foi essencial no desenvolvimento deste projeto. Eu não sou daltónico. E é uma pergunta que me fazem recorrentemente se eu sou daltónico. Eu não sou daltónico. E isso mostrou-me que nós somos muito mais competentes
se pensarmos as coisas ou se fizermos as coisas a pensar nos outros do que em nós próprios, porque há diferentes tipos de daltonismo. Se eu fosse daltónico, teria um desses graus de daltonismo. Por isso, se quisesse criar uma ferramenta para eu comunicar com a sociedade, era para aquele tipo de daltonismo. E assim tive que ir estudar e para trabalhar todos. com daltónicos de diferentes países, com diferentes graus de daltonismo e criar uma solução que fosse capaz de ser entendida por todos. Este conceito do design for all, do design para todos, não é só para todos, mas também ser entendido por todos. E esse projeto chama-se Colored. E chama-lhe Colored, e aí também é engraçado porque se me perguntares se eu imaginava o impacto que isto iria ter no mundo, não, nunca imaginei. Até então não havia nada do género. É que não havia rigorosamente nada. E a ideia de pegar em algo que não existia foi aliciante porque era um caminho que nunca ninguém tinha feito, que eu tinha que o fazer. Isso é muito motivador, principalmente tendo ao meu lado beneficiários que eu respeitei desde a primeira hora e que estabeleci duas regras muito claras neste projeto simples. Primeiro, não é exclusivo para ninguém. E segundo, é garantir a inclusão sem que seja discriminatória. Por isso, se eu quero chegar a 350 milhões de pessoas no mundo que são daltónicas e eu não sei onde elas estão, eu tenho que levar o projeto a 7 mil milhões de pessoas. Porque aí conseguimos chegar aos daltónicos sem que eles tenham que assumir isso. E criámos uma série de ferramentas, uma série de mecanismos, uma série de modelos. A partir das escolas? Trabalhando nas escolas também? Trabalhando nas escolas. Primeiro assento num conceito que toda a gente já o aprendeu, o conceito das cores primárias, o que torna o processo de aprendizagem muito mais simples. Às três cores primárias atribui um elemento gráfico, um símbolo, e a conjugação dos símbolos funciona tal qual misturamos as cores primárias. Se misturar o vermelho com o amarelo tem o laranja, se misturar o símbolo do vermelho com o símbolo do amarelo tem o símbolo do laranja. E esses três símbolos, com base naquilo que é o conhecimento adquirido que todos trazemos da escola, em qualquer parte do mundo, permite que seja um processo fácil de aprendizagem. Para além disso, o nome Colored também foi muito interessante, porque eu tinha que lhe dar um nome. E não lhe queria, se calhar, se eu lhe chamasse Colored, de ajuda à cor, era muito mais óbvio, muito mais intuitivo, mas era muito mais penoso para o daltónico sentir que precisava de ajuda e que tinha ali a ajuda de alguém que não era daltónico e que lhe deu. Por isso, a ideia do Colored surge também para lhe trazer uma vertente positiva àquilo que é ajudar alguém com necessidades especiais. E pronto, e o projeto surge dessa maneira, criei um modelo de o levar para o mundo através das empresas, dos produtos, em trabalho de cocriação, o que levou com que as próprias empresas consigam gerar dinheiro fazendo o bem. A Viarco, por ter o código nos seus lápis, recuperou o mercado, conquistou o mercado na exportação, vários âmbitos onde testámos o projeto. São vários produtos que agora estão disponíveis. São vários produtos, o projeto está implementado em mais de 200 âmbitos. A ideia foi testá-lo em Portugal, criar clusters cá em Portugal para o exportar, porque isto só faz sentido se for no mundo todo, se não escrevemos azul ou amarelo ou vermelho, mas desde das etiquetas de roupa, dos transportes, de medicamentos, de contentores de recolha seletiva de resíduos, uma série de áreas em que o testámos cá, e isso o que é que deu? Deu que agora no processo de internacionalização do projeto já não aparecemos com uma boa ideia que é capaz de funcionar, mas já temos uma ideia que está testada, validada, e é só adaptar todo o processo, o que o torna muito mais simples, muito mais barato nesse processo. Os países africanos de língua portuguesa também poderão em breve ficar a conhecer. E não o digo por estar aqui neste canal, mas é algo que me agrada. Várias vezes me perguntam, se isto fosse nos Estados Unidos ou na Alemanha, o projeto já tinha ganho uma dimensão muito grande. Digo sempre que não. A dimensão de Portugal, a maneira como Portugal aderiu ao projeto, o sentir que podia dar ao mundo algo mais do que aquilo que cumprir as normas que o mundo está a criar, é muito gratificante sentir isto como um legado. E se o pudermos transportar não por Portugal, mas pelos PALOP, e inclusivamente o projeto que criamos para as escolas, eu acho que faz todo o sentido, porque é uma maneira de mostrar ao mundo que ainda conseguimos descobrir e conquistar. E como funciona, Miguel, esse projeto? Porque trabalhas a prevenção, não é? Como é que funciona nas escolas? O Colored funciona... a ideia foi nunca me resignar àquilo que eram as oportunidades do momento. O projeto por si só é tão inovador, uma linguagem tão inovadora, um conceito tão inovador, que não tinha enquadramento numa série daqueles apoios que existem, e eu não queria passar a vida a preencher questionários e impressos e depois lamentar que não tinha enquadramento. Por isso,
Criei uma equipe também, naturalmente, fazer as coisas sozinho e tentar melhorar o mundo sozinho não é possível, de várias áreas, e dividimos este projeto em 2 âmbitos. Tudo que são empresas de segundo setor, organizações, entidades, em que têm na cor um fator de identificação de produto ou de serviços ou de comunicação, e uma ONG dedicada às escolas. E esse trabalho das escolas, que é incrível e tão gratificante ver, primeiro, e como é que ele funciona, ações de sensibilização nas escolas. Procuramos, e já o fizemos em Portugal, em 143 escolas, sensibilizar a comunidade escolar para isso, porque o daltonismo era algo que, como não é visível, os miúdos não reparavam. 17% dos daltónicos só descobriu que é daltónico depois dos 20 anos, por isso teve 20 anos sem saber porque é que se enganava a pintar os bonecos, porque é que chumbava a história, porque é que o professor lhe chamava burro, e tenho esses exemplos todos. E, por isso, ações de sensibilização nas escolas para prevenir o bullying e o constrangimento e a vergonha, e até um sonho de futuro que depois pode ser quebrado por não identificar corretamente as cores. Estamos a fazer uma coisa também muito interessante, com o apoio de óticas, e que estamos a procurar encontrar parceiros a esse nível, e temos-lo conseguido, que é fazer o rastreio do daltonismo. Uma coisa pioneira a nível mundial, aos miúdos de 3º e 4º ano, sim, para detectar miúdos daltónicos, não lhes dizendo, depois é feito um relatório, é entregue aos professores e à família, mas para que os miúdos consigam conviver com isso. A limitação existe, mas não é um grande problema, mas também não precisa ser um grande problema para poder ser resolvido. Esse rastreio de daltonismo tem validado os tais 10%. Fizemos-lo neste ano letivo a 6.660 crianças, também espalhado pelo país, e temos o modelo preparado para o levar lá para fora. A todos os miúdos que fazem o rastreio, independentemente de serem daltónicos ou não, oferecemos ferramentas que tenham o código e que sensibilizam toda a comunidade para esta questão, para que os miúdos daltónicos possam usar sem ser discriminados, porque se só dermos aos daltónicos... Exato. Os daltónicos pagam por ter não. esse serviço? Nós criamos... Isto não, o daltónico tem aqui uma... A regra é, não pode pagar um cêntimo que seja por isto, nem tem que assumir a sua condição. E o modelo que encontramos foi, as empresas que o querem usar pagam-nos um FII muito pequeno, mas o valor desse FII é ajustado à dimensão das empresas, para que seja justo para todos. Uma loja de informática aqui em Lisboa paga isto, a Microsoft vai pagar isto. E com isso conseguimos garantir a sustentabilidade do projeto, conseguimos dar valor de inovação e valor de responsabilidade social às próprias empresas. O projeto das escolas é financiado também com isso, para que seja sem custos absolutamente nenhuns. Ao darmos esses kits aos miúdos, estamos a baixar o orçamento do material escolar das famílias. Tem um interesse relevante também, que é a cada criança que eu lhes dê esta informação, eu estou a chegar a 2 adultos, por isso sensibilizamos também os adultos via as crianças. E a mensagem vai passando. E depois mais 2 questões, que é o equipamento das bibliotecas escolares, porque a cor é relevante por normativas da Unesco. A cor cataloga todas as diferentes temáticas em bibliotecas escolares, e o modelo também criado é oferecido às escolas as ferramentas, e são os próprios miúdos que vão ter o contacto com os livros e colar as etiquetas dos livros. E depois, com isto tudo, estamos também a fazer um estudo de medição de impacto, para perceber que isto, na realidade, não é perceber quantos daltónicos existem ou não, porque isso é irrelevante, bastava haver um que eu acho que valia a pena criar uma solução, mas perceber que a sociedade tem que ser sensível a que há pessoas diferentes, que não são piores nem melhores, são diferentes. Uma coisa muito interessante... Eu vou ter que interromper, mas infelizmente tem que ser, porque o tempo de facto é curto, mas vou-vos agradecer a vossa presença e terei muito gosto em voltar-vos a receber, e estes projetos justificam. Seria de facto mais uma conversa em torno desta questão, que é o daltonismo, mas tive muito gosto em vos conhecer e de dar a conhecer, e espero que um dia nos possa dizer que sim, que já chegou também a outros países. Eu aproveito este que nos canal vêm todos os dias. para poder chegarmos lá. Sim. Claro que sim. Exato, fica então o convite. Obrigada por nos darem a conhecer tanto o Colored como o Pictomet. Até breve, ficamos à espera depois de conhecer outros impactos. Obrigada, Obrigada. Obrigada. E é com estas inovações que chegamos ao final deste programa. Obrigada por ter estado connosco. Já sabe que pode contactar-nos via e-mail e que o nosso programa está disponível em RTP Play para rever quando e onde quiser. Amanhã cá estaremos para mais um Bem-vindos da sua RTP África.